Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Hoje nós vamos ler Mateus 11, do versículo 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem repreendimento, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os Sodomas no dia do juízo do que para ti. Aqui temos 3 razões porque muitos não se arrependem. Neste texto vamos ver Jesus falar sobre as cidades onde ele realizou milagres e nem assim acreditaram, deixaram sua vida pecaminosa. As cidades de Tiro, Sidom e Sodoma eram consideradas no Antigo Testamento como cidade iníqua, cidade pecadora. E por isso elas foram destruídas por Deus por causa do pecado. Já as cidades judias de Betsaida, Corazim e Cafarnaum foram as primeiras a ver Jesus, as primeiras a verem os milagres de Jesus, a ouvirem as pregações de Jesus, e eles se recusaram a crer em Jesus e não se arrependeram de seus pecados. Jesus lamentou, dizendo que caso ele estivesse manifestado em uma das cidades pecadoras, que seria Tiro, Sidom e Sodoma, certamente os habitantes teriam se arrependido. E que pelo fato de Jesus ter estado junto do povo e eles não terem o aceitado e nem se arrependido, um castigo maior virá sobre eles no dia do juízo. Da mesma forma será com as nações em que há uma igreja em cada esquina, com as nações em que há em cada casa uma Bíblia. Para nós, irmãos, não terá desculpa. No dia do juízo nós seremos condenados assim como será condenado Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Isso se não nos arrependermos de nossos pecados. Isso porque tem pessoas que ouvem o Evangelho e não crê. Tem pessoas que recebem o milagre de Deus, mas não se converte. Porque assim como essas 3 cidades do texto, ouvem Jesus, veem seus milagres, recebem suas curas e nem assim se convertem, assim será nós que nos chamamos de cristão, que nos apelidamos de cristão, porque cristão não é só você ouvir a palavra de Deus. Cristão não é você ver os milagres de Jesus na vida das outras pessoas. Cristão é você viver aquilo que Jesus prega, é você viver aquilo que Jesus faz. Mas vamos aprender o porquê das 3 razões dos muitos que não se arrependem. Primeiro, a incredulidade. A pessoa ouve Deus, recebe a cura, mas não acredita naquilo que Jesus fez na vida dela. Para isso, existem a consequência. A consequência é a incredulidade. Em Mateus 13:58, a Bíblia nos diz: e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Irmãos, a nossa incredulidade impossibilita Cristo de fazer uma grande obra. A nossa incredulidade impede as pessoas de crerem em Cristo. Vamos ler Marcos 16:14.
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham o visto já ressuscitado. Então, a nossa incredulidade impede outros de ver e de crer em Cristo. A nossa incredulidade vai nos levar à condenação eterna. Vamos ler Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, irmão, o que é incredulidade na nossa vida? É a impossibilidade de Cristo fazer a grande obra, é impedir outras pessoas em crerem em Cristo, e é o que vai nos levar à condenação eterna. Mas existem mais dois motivos que nos impedem do arrependimento. Segundo, é a cegueira espiritual. Duas coisas nos levam à cegueira espiritual: a incapacidade de conhecer a Cristo e a resistência à palavra de Deus. E a terceira é a indiferença à pessoa de Cristo. Existem pessoas que custam acreditar que Jesus ressuscitou. O veem ainda como crucificado em um madeiro, e isso entristece o coração de Deus. Essas indiferenças nos traz consequências. Leva-nos a aproximarmos de Deus superficialmente, isso está escrito em Mateus 15:8. Leva-nos a rejeitar a Cristo como Salvador, está escrito em Lucas 10:16. Irmãos, o pecado e o inferno estão casados e não se separam, a não ser que exista um arrependimento anunciando o divórcio deles. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Se você parar para pensar, o arrependimento verdadeiro no coração do homem o levará a Cristo. Sem arrependimento, não teremos Cristo na nossa vida. O que eu tenho feito ou me portado diante da palavra de Cristo, da palavra de Deus? O que eu tenho feito com os ensinamentos que Deus tem me passado? O que eu tenho feito com os milagres que eu tenho visto diariamente? Jesus está nos exortando, ou talvez nos confrontando, a não sermos indiferentes à palavra dele. Ele nos exorta a sermos diferentes do povo de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, que ouviram a palavra de Deus e deixaram que ela entrasse num ouvido e saísse pelo outro sem que houvesse a conversão. Jesus nos convida hoje a receber a palavra de Deus. Não podemos mais ser cristãos de oba-oba, cristão que ouve a palavra de Deus e não muda suas atitudes. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e vivenciá-la diariamente em nossas vidas. Assim como as sementes que são lançadas ao solo para produzir fruto, na nossa vida a palavra de Deus só produz fruto se nós prepararmos o nosso solo, que é o nosso coração, se houver um arrependimento. E para recebê-la, nós precisamos ter uma vida de oração, para que cada palavra que ouvimos
no culto possa produzir frutos em nossas vidas, nós precisamos estar em constante comunhão com Cristo. Decida-se por ser diferente. Decida-se por uma conversão diária. Não seja indiferente à palavra de Deus. Jesus te convida a escutar a palavra, a decidir ser um cristão diferente, assumindo a caminhada de cristão, assumindo um caminho pela busca da santidade e pela busca da eternidade. Porque ai de nós que conhecemos a palavra e não a colocamos em prática. Ai de nós que conhecemos a verdade e não buscamos uma vida de santidade. Peça ao Senhor hoje a graça de ter esse processo de conversão e de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. É o que tem para essa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.